Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Parlamentar. No mês da Consciência Negra, a Lemes realizou sessão solene para a entrega do troféu Zumbi dos Palmares. A ação reforça o combate ao racismo. O mês da Consciência Negra foi celebrado pela Lemes. O evento faz parte do calendário do mês de novembro na Assembleia Legislativa. A sessão solene teve início com apresentações culturais, com a participação do grupo Amizade Deus Samba. O público se encantou e entrou no ritmo da percussão das crianças do Projeto Livres, coordenado pela professora Rosângela Maria do Nascimento. Foi neste tom de alegria e festa que ilustrou a noite de entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares. O troféu é uma referência a um dos grandes líderes da nossa história, símbolo da luta contra a escravidão e resistência. Esta é a 8ª edição do Prêmio Zumbi dos Palmares. O evento é uma reflexão justamente para reforçar que esta é uma luta de todos nós, com consciência e respeito. A sessão solene é uma iniciativa do deputado Amarildo Cruz, do PT. Além de prestar homenagem, é o momento de avançar as discussões das ações sobre o tema. A cada ano que passa, cada vez mais o prêmio é prestigiado e faz reconhecimento à luta de muita gente que, ao ser reconhecida, ao receber a premiação, com certeza estimula a resistência, estimula o interesse em continuar difundindo a cultura negra e também resistindo. Em tempos tão difíceis como esse que nós passamos, principalmente, foi muito importante tudo isso. Eu acho que daqui para frente, cada vez mais, o prêmio ganha uma dimensão maior e se fortalece cada vez mais. Uma noite de reconhecimento. O troféu Zumbi dos Palmares foi entregue para 24 homenageados. Personalidades de Mato Grosso do Sul que consagram a luta diária contra o racismo e pela promoção da igualdade social, como é o caso da Thaíse, professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu tenho trabalhado com as disciplinas de educação das relações étnico-raciais, então tenho discutido bastante isso com os alunos. O curso de psicologia ainda é um curso, na maioria das universidades, não só na UFMS, de maioria branca, mas que tem também uma discussão, que não tem essa discussão sobre o racismo de uma maneira tão consistente. E eu venho fazendo isso com os alunos e também tenho participado de atividades fora da universidade. Quem também recebeu a honraria foi o sul-mato-grossense Fábio Francisco Esteves, que é juiz de direito no Distrito Federal e também preside o Fórum Nacional de Magistrados Negros do Brasil. Pela história da minha família, daqui de Mato Grosso do Sul, por uma família tipicamente brasileira, uma família preta, uma família que sabe exatamente quais são as dificuldades de se mobilizar, de conquistar os seus objetivos, eu não poderia, de forma diferente, não colocar a minha profissão a serviço da luta antirracista, e por isso que eu estou aqui hoje muito feliz de ter essa homenagem, que é uma injeção de ânimo numa trajetória que é difícil, num objetivo que é muito difícil, mas que tem dado muito certo, e eu estou imensamente honrado e feliz por confirmar que é válida toda forma de luta contra as discriminações raciais que a gente tem no Brasil. É a causa que deve mover. É a causa, a sensibilidade, é a justiça social, é a integração, é o se ver no outro, é o se indignar com injustiça, se indignar com preconceito. Então, cada vez mais essas iniciativas reforçam toda essa discussão que tem que ser feita. É um momento de descontração, de lazer, de cultura, de arte, mas também de reflexão sobre o papel de todos nós, independente do cor da pele, com relação à questão do combate ao racismo e à promoção da igualdade racial. Deus dos deuses Olodum, movimento o mundo inteiro e africaniza o dom que compõe a natureza. Negro revela a grandeza, sem mundo não reina a tristeza.
projeto do governo do estado que pretende expandir o sistema ferroviário em Mato Grosso do Sul é aprovado pelos deputados estaduais. O setor produtivo agroindustrial tem gerado nova demanda pelo transporte de cargas. Os deputados estaduais aprovaram em segunda discussão o projeto de lei 248 de 2022 do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema ferroviário do estado de Mato Grosso do Sul e os regimes de exploração dos serviços de transporte ferroviário de cargas e de passageiros. A proposta segue as normas gerais da legislação federal em vigor, mais conhecida como a Lei das Ferrovias. Do ponto de vista federal, já existem pelo menos 14 projetos em análise, os quais, somados aos estaduais, perfazem aproximadamente 6.000 quilômetros de extensão de malha ferroviária. Este crescimento de Mato Grosso do Sul no setor produtivo agroindustrial tem gerado nova demanda pelo transporte de cargas e por outras condições de mobilidade da população. Atualmente, Mato Grosso do Sul tem 3 ferrovias: a Malha Norte entre Costa Rica e Aparecida do Taboado, a Malha Oeste de Corumbá a Mairinque, em São Paulo, e a nova Ferroeste, que liga Maracaju a Paranaguá, no Paraná. Emendas aditivas e modificativas ao projeto do Executivo sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA 2023, foram analisadas durante a reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. As propostas agora seguem a plenário com um parecer favorável. Os deputados estaduais, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, se reuniram nesta quarta-feira, 23 de novembro, e analisaram 14 matérias em tramitação na Casa de Leis. Os destaques são para as peças orçamentárias. O deputado Barbosinha, do PP, devolveu parecer favorável ao projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2023. De acordo com o relator, a matéria voltou para a CCJR devido às emendas recebidas, totalizando 32, sendo 29 aditivas e 3 modificativas. Todas as 29 emendas aditivas que não comprometem recursos do orçamento e apenas estipulam metas para o Estado foram aprovadas. Superadas as análises da competência e iniciativa que já foram apreciadas no parecer originário, tem-se que as 29 emendas aditivas apresentadas obedecem aos ditames exigidos pela legislação pátria. As metas fixadas pelas emendas aditivas estão em consonância com as diretrizes e metas existentes do plano plurianual. Das 3 emendas modificativas apresentadas, infere-se que a única que está em desacordo com as normas de direito financeiro, pois cria despesas sem apontar a fonte de receita, é a emenda modificativa número 25, de autoria do deputado Felipe Ouro, que destina 220 milhões de reais para o planejamento, execução, controle e supervisão dos meios administrativos e de pessoal para o desenvolvimento de atividades na UEMS. A emenda modificativa de número 25, afronta abruptamente as regras constitucionais, principalmente as normas de direito financeiro, motivo pelo qual deve ser rejeitada. O relator ainda falou sobre a emenda modificativa 07, que foi aprovada. Outra emenda modificativa que merece destaque é a de número 7, subscrita por todos os deputados dessa Casa de Leis, que pretende revisar o valor total das emendas parlamentares, originariamente fixadas em 36 milhões para o valor de 60 milhões. Ocorre que o aumento das emendas parlamentares para 60 milhões não guarda simetria com o orçamento do Poder Executivo, de modo que o mais adequado é a fixação do valor em 48 milhões, montante que se mostra razoável e compatível com o orçamento do Estado. Nesse sentido, apresentei subemenda, a emenda modificativa número 7, no sentido de delimitar o valor das emendas parlamentares em 48 milhões. O programa Cidadania LGBT+, fala sobre o combate ao racismo e formas de enfrentamento à violência de gênero. Confira a estreia dessa edição. Desde a educação infantil, nós temos a presença de muitos desses preconceitos. Nós temos o racismo dentro da educação infantil presente nas crianças, presente nos profissionais. Nós temos a questão LGBT,
a LGBTfobia, inclusive na educação infantil, quando a criança apresenta traços mais afeminados, quando a criança prefere brincar com brinquedos de menina e ela é um menino. Então, assim, nós precisamos trabalhar isso dentro da educação infantil em ambos os campos e todos aqueles que são excludentes. Nós temos leis que dentro da educação infantil que trazem esses conteúdos da cultura afro-brasileira, da cultura indígena, como conteúdos obrigatórios dentro do nosso ensino desde da primeira infância, desde essa primeira etapa da educação. E é muito importante nós formarmos pessoas com personalidades empoderadas desde este primeiro momento, porque é ali que nós temos a base de crescimento, né? E você acredita que a questão do racismo, né, e desse preconceito contra as pessoas negras e até mesmo a fala sobre a questão de gênero no ambiente escolar ainda é um tabu? Sim, é um tabu muito grande, porque o racismo ele é estrutural e estruturante, ele está presente em todas as estruturas. E todas as vezes que nós temos dentro da escola, nós precisamos entrar na estrutura familiar para também tratar desses assuntos, tanto do racismo quanto da questão de gênero. E essa estrutura, a estrutura familiar, ainda é uma estrutura muito fechada, ainda é uma estrutura muito restrita. E quando nós precisamos falar sobre isso, é um passo em direção a essa estrutura, é um passo em direção a esse núcleo, é algo que é muito difícil, porque aí você trata com pessoas adultas que formam aquela criança, que formam aquele adolescente, que dão a base daquela pessoa, né? Então é sempre muito complicado. Então ainda se tem um senão. Isso que eu ia até te questionar, se os professores, os educadores, né, eles estão preparados para lidar com essas situações do dia a dia, né? Sinceramente, não acredito que estejamos todos preparados. Ainda se precisa de muita formação quanto aos assuntos, porque, como eu te disse, ainda é um tabu, ainda é algo muito delicado dentro das famílias, é algo muito pesado para se levar de forma direta, de forma incisiva. Então, sempre precisa de alguém que tenha tato para lidar com essa família, tato para lidar com esse assunto e que tenha condições de tratar sobre. Mas ainda é algo que é muito difícil, você ainda presencia situações de racismo acontecendo de professores com alunos, situações de LGBTfobia acontecendo de professores para com alunos e de todas as idades. Eu já presenciei casos de crianças a adolescentes com profissionais. Você está formado para ser um profissional, você estuda para dar para aquela criança, independente de quem ela seja, a base de conhecimento. E ainda assim, precisamos lidar com profissionais que agem dessa forma. Projeto de lei que assegura aos policiais militares do Estado que estão na ativa o acesso à hierarquia mediante promoção é aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, 23 de novembro, deputados estaduais votaram 5 propostas. Entre elas, do Poder Executivo, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos oficiais da ativa das polícias militares do Estado o acesso na hierarquia, mediante promoção de forma seletiva, gradual e sucessiva. Desta forma, a proposta visa resguardar o tratamento igualitário aos policiais e bombeiros militares e restabelecer a norma que rege das datas das promoções dos oficiais militares de Mato Grosso do Sul. Segundo o projeto de lei, é inviável a manutenção no tratamento desigual no âmbito das respectivas corporações militares estaduais, sendo imprescindível o restabelecimento da norma anterior, que previa 4 datas para promoções dos oficiais das PMs. Em harmonia com as promoções de praças no Estado e de oficiais em diversas outras polícias militares co-irmãs. Parlamentares aprovam PEC, proposta de emenda à Constituição, que insere competência ao Tribunal de Justiça, julgar repetição de processos sobre a mesma questão. Ana Paula Gimenez tem mais informações. Os deputados estaduais aprovaram em primeira discussão o projeto de emenda constitucional PEC 04 de 2022, que altera o artigo 114 da Constituição de Mato Grosso do Sul.
que tem o objetivo de incluir a competência para o Tribunal de Justiça julgar incidente de resolução de demandas repetitivas e reclamação nas hipóteses que especifica. Segundo a justificativa da PEC, nota-se que desde antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, as constituições estaduais de 12 outros estados brasileiros já tratavam da competência do Tribunal de Justiça para julgar reclamação, e que o mesmo ainda não havia sido feito no âmbito do estado. Sendo assim, a meta é suprir essa lacuna, tanto para compatibilizar a Constituição quanto contextualizá-la com as técnicas previstas no Código de Processo Civil, para alcançar segurança jurídica e previsibilidade. Confira agora o quadro Fatos e Opiniões dos deputados estaduais da última quinta-feira. Quero começar aqui meu pronunciamento com essa manchete aqui que está no jornal hoje, fazendo um convite, né, dos manifestantes que estão ali na frente do CMO, que querem a presença de políticos nos atos em frente ao CMO. Eu acho que esse movimento já deu o que tinha que dar. Eu acho que nosso país não pode tolerar manifestações antidemocráticas. Eu falo como alguém que foi forjado na luta dos movimentos sociais. Eu, na minha juventude, já participava do movimento dos direitos humanos no Mato Grosso do Sul, participei como apoiador do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, apoiei movimento negro, apoiei movimento das mulheres contra a violência, fiz parte como educador do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, fui psicólogo, inclusive, de uma instituição que atendia esses meninos. Agora, o que nós fizemos a vida toda foi apoiar movimentos sociais que lutavam e ainda lutam por direitos, por garantia de direitos. E tudo dentro da Constituição, porque a nossa Constituição Federal, ela garante a reivindicação, o direito à manifestação, agora, manifestação por direitos, por uma situação em que visa melhorar a vida das pessoas. Agora, a nossa Constituição não permite manifestação que reivindica golpe militar. Não permite manifestação que atenta contra o Estado de Direito. Não permite manifestação antidemocrática, que visa acabar com a democracia. Aliás, é um contrassenso. As pessoas, elas reivindicam o direito de se manifestar. Ah, é democrático. E, ao mesmo tempo, elas reivindicam intervenção militar. Intervenção militar acaba com a democracia. Então, não há que se falar em manifestação democrática. Agora, é importante a gente dizer que ainda tem gente tentando criar uma situação para alimentar esses manifestantes, eu diria assim, iludir os manifestantes de que eles vão ter a sua reivindicação atendida um dia pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas. Por que eu digo isso? Porque, vez ou outra, tem a manifestação de um político ou de alguém ligado ao movimento dizendo: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu já vi vídeo nas redes sociais, as pessoas, por exemplo, ajoelhadas, agradecendo a Deus por causa da prisão do ministro Alexandre de Moraes, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu.
né? Então alguém chega lá e fala, o ministro Alexandre de Moraes acabou de ser preso. Aí, ah, meu Deus, graças a Deus, não é? Nós já vimos outros vídeos que nos preocupam. Vídeos que nos preocupam porque nós ficamos duvidando da sanidade mental das pessoas. Porque são absurdos, absurdos que a gente escuta. Agora, é preciso sim que as instituições se posicionem, as instituições do Estado Democrático de Direito se posicionem para acabar com essa brincadeira. Acabar com essa brincadeira. Não existe nenhuma possibilidade de intervenção militar no Brasil. Não existe nenhuma possibilidade de anulação das eleições. Eu ouvi atentamente a fala do nosso colega, deputado Pedro Kemp, e para defender as pessoas que estão na rua, senhor presidente, as pessoas que estão na rua estão fazendo aquilo que permite a democracia, dentro da legalidade, isso é previsão constitucional, concorde ou não concorde a esquerda. Dizer que quem começou isso foi o Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Fachin, de forma rasgando a nossa legislação, principalmente a nossa Constituição, ele absolveu um condenado em 3 instâncias por mais de 20 juízes para colocar essa pessoa no jogo. Hoje, passado o tempo, né, a gente teve as eleições, quem não tem condições nenhuma de aferir o resultado de uma eleição é justamente o TSE. Os ministros que fizeram parte, né, justamente do cancelamento, não absolvição, que esse ladrão chamado Lula nunca foi absolvido em instância nenhuma, como ele diz. Ele simplesmente, uma canetada de um ministro, cancelou o julgamento dele em 3 instâncias, depois de 3 anos, depois de cumprir um bom período de pena, onde ele deveria estar até hoje, e não aí tumultuando essa questão do Brasil. Então, ontem ninguém esperava, de forma alguma, os legalistas, as pessoas que são legalistas, que brigam pela democracia, que lutam pela democracia de forma pacífica, muito diferente daquilo que faz a esquerda. Ontem ninguém esperava um resultado diferente. É um resultado viciado, tendencioso, né? Acobertado e acompanhado, né, pela covardia da Câmara Federal, covardia do Senado Federal, que não coloca em análise os impeachment, mais de 60 pedidos de impeachment dos ministros, né, que têm cometido barbaridades, cerceando o direito à liberdade, daquilo que está a previsão constitucional, que o deputado federal tem direito à voz, opiniões e voto, e nem por isso vai ser impedido de manifestar a sua intenção, aquilo exatamente que eu estou fazendo aqui hoje, né? De poder manifestar em nome da população que votou nos seus representantes, para que eles não se acovardem e não fiquem omissos, né? É claro que todo mundo tem que buscar as vias legais. É isso que a população brasileira tem feito, é isso que o PL, o PP e os republicanos fez quando peticiona uma ação via judicial ao TSE, apontando, né, as inconsistências e atendendo aquilo que tem previsão legal na lei, dizendo que se houver qualquer indício de irregularidade, são indícios que se apure. Infelizmente, o ministro parcial, né? Ele não deixou ir adiante e aplicou uma multa nunca antes visto na história desse país, num processo administrativo de 22 milhões de reais. Senhor presidente, nós realmente vivemos uma ditadura do judiciário e diga-se de passagem, muito pior, acobertado por grande parte da grande imprensa, das redes de TV, né? Dos grandes jornais, dos grandes sites, que se acovardam, que sempre foram acostumados a viver do poder público. Então, a administração do presidente Jair Bolsonaro ceifou o direito dessa imprensa viver
viver em cima do dinheiro do poder público. Isso cria neles um inconformismo tão grande como a gente vê na Rede Globo, lá o William Bonner, né, sendo parcial quando está fazendo uma matéria. Então, senhor presidente, é para defender todos os cidadãos brasileiros que estão nas ruas, vamos dizer a todos eles que não se entreguem, a luta tem que continuar, a democracia tem que prevalecer e não vai ser uma opinião da esquerda, né? Não vai ser uma opinião da esquerda que vai fazer com que a gente desista. É uma coisa assim impressionante a preocupação em manter, em fazer um discurso direcionado para alguns, com todo respeito, para manter um absurdo como esse de, não no ato de se manifestar, mas aquilo que se busca com a manifestação. Intervenção federal, anular o resultado das eleições. Ou seja, o resultado só é justo quando ele me favorece. Se o meu candidato ganhou, me favorece. Se o meu presidente foi eleito, aí está correto. Ah, se não foi, aí é um absurdo. Foi roubado. A urna tem problema. Olha, essa ladainha, aos poucos também vai se esvaindo, porque uma boa parte das pessoas, inclusive que votaram no Bolsonaro no primeiro e segundo turno, já perceberam a postura de quem não sabe, não considera e não leva em consideração de verdade o que é a democracia. Eu acho incrível as pessoas pedirem intervenção militar para quê? Para acabar com a democracia, inclusive com o seu direito de pedir alguma coisa, com o seu direito de se manifestar. É umas coisas assim descabidas por conta, sabe do quê, deputado Pedro Kemp? De preconceito, de não aceitar, por exemplo, que um homem com a trajetória e com a história do presidente Lula novamente ganha as eleições do Brasil na democracia, no voto. E eu acho incrível o povo brasileiro. Que povo brasileiro? A maioria do povo brasileiro escolheu um presidente. Eu acho incrível falar, olha que o povo está nas ruas. Que povo que está nas ruas? As cidades, os estados, o país está funcionando normalmente. Você tem uma parcela reduzida de pessoas reivindicando que às vezes nem sabe o que está reivindicando, com uma postura, às vezes, de dar vergonha. É uma desconexão, é uma incongruência entre aquilo que quer, entre aquilo que pede, entre aquilo que fala, um total desconhecimento do que é democracia, das leis desse país, do que diz a Constituição Federal. E aí, não, porque o povo, a maioria, que maioria? A maioria ganhou as eleições. O projeto que ganhou as eleições no Brasil foi o projeto liderado pelo presidente Lula. É porque tem gente, às vezes, que não considera que pretos, que pobres, que indígenas, que nordestino, por exemplo, seja gente. Nós somos a maioria. Mas nós quem? Nós quem? Comprovadamente, era visível isso nas eleições. Se você sair na rua, nas eleições principalmente, saísse na rua, cada 10 carros que você via, se tivesse 1, 2 com adesivo do Bolsonaro, era muito. Ah, nós somos maioria. Não era. Porque os outros 8, 9, a grande maioria era Lula. Eu vi, inclusive, um post que eu achei muito interessante, dizendo exatamente isso. Sabe aqueles carros que durante a eleição não tinha adesivo? Pois é, éramos nós, e nós vencemos as eleições. Então, quando vai falar de maioria, vamos falar da maioria que comprovadamente ganhou as eleições. E não é o problema do Nordeste, porque o PT, o presidente Lula, foi muito bem votado no Brasil inteiro. Na região Sudeste, principalmente, 45% dos votos na região inteira, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Em Minas, inclusive, ganhou as eleições. Ou seja, praticamente dividida a região Sudeste. Nós tivemos voto em todos os lugares aqui no Estado. 40%.
dos votos aqui foi para esse nosso projeto. Ganhamos as eleições. Senhor presidente, colegas deputados, ouvi atentamente a fala de vossas excelências, em especial a fala do deputado Vendramini, e quero dizer que comungo com o deputado Evander. É preciso fazer uma digressão do que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo violação inteira, clara, do artigo 5º da Constituição. Isso ninguém fala. É clara a interferência na liberdade de expressão, de manifestação, na liberdade de reunião, de reivindicação, crítica aos poderes, a revogação da Lei de Segurança Nacional. Foi preciso haver, nesse país, a revogação de uma lei e a inserção no Código Penal, no lugar de um artigo punitivista, um artigo garantista, onde diz que não constitui crime, porque a regra do artigo do Código Penal é dizer aquilo que é crime. O Código Penal avança e, de maneira técnica e moderna, diz que não é crime você criticar os poderes constitucionais e nem se reunir pacificamente. O que nós estamos vendo, presidente, o que nós estamos vendo, colegas deputados, é a grande maioria do Brasil, 61,4% das pessoas que não escolheram um descondenado para governar, se manifestar, vestir essa camisa verde e amarela, não porque hoje tem jogo, presidente, porque o jogo que as pessoas mais estão interessadas em ver é o jogo que está acontecendo no judiciário. E nós estamos vendo que lá naquele jogo nós estamos recebendo canelada. Nós deveremos ter um juiz, alguém, nem que seja a população, para dar um cartão vermelho para aqueles que deveriam ser técnicos, estão sendo protagonistas, querendo ser jogador da democracia. Nós estamos vendo, presidente, o direito de petição constitucional que o ministro Alexandre de Moraes escreveu e está lá no artigo 5º da Constituição, o direito de petição aos poderes ser violado quando o Partido Liberal demonstra tecnicamente a existência de inconsistências, de irregularidades em urnas eletrônicas, violação ao sigilo do voto. O partido conseguiu demonstrar. Então, que analise, então, que convoque peritos, então, que coloque em votação, que submeta. Agora, achei interessante o ministro Alexandre de Moraes colocar uma multa de litigância de má-fé. Eu, como advogado, senhor presidente, colegas deputados, uma das coisas mais difíceis na advocacia é você condenar a parte adversa que pratica condutas, vamos dizer assim, costuradas, tergiversando com a legislação, é você conseguir aplicar no direito uma multa de litigância de má-fé, sem ouvir a parte contrária, sem ouvir ninguém. Em menos de horas, o ministro achou a multa de litigância de má-fé e achou um número específico, cabalístico, para não dizer demoníaco, foi lá e colocou por sua conta própria 22 milhões de reais. Olha, o presidente, eu quero dizer que a forma como o ministro Alexandre de Moraes calcula essa multa é intrigante. Ele calculou em cima do valor atribuído pelo TSE à urna eletrônica. São 270 mil urnas, ele calculou 4 mil reais. Quer dizer que o Partido Liberal está pedindo a destruição da urna? Quer dizer que esse é o valor que se atribui à causa? Eu quero dizer que seria muito mais honesto, presidente, deputados que nos escutam, atribuir, não 22 milhões, atribuir o valor da causa aos bilhões de reais que foram desviados pelo Partido dos Trabalhadores, da Petrobras, das estatais. Esse é o valor da causa. E as pessoas que estão de má-fé, ali não é um dirigente do partido, não é um advogado, são 95 milhões de brasileiros que estão esperando um resultado, um julgamento, um posicionamento e que querem, senhor presidente, atuar dentro das 4 linhas da Constituição. Neste mês, 2 importantes campanhas de enfrentamento à violência marcam a luta das mulheres sul-mato-grossenses. A campanha Novembro Negro, que tem como objetivo reafirmar a importância da luta antirracista e antissexista na garantia dos direitos e do protagonismo da população negra sul-mato-grossense. E a campanha
dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que é uma mobilização mundial que ocorre em mais de 160 países, sendo realizada também no Brasil desde 2003. Você confere mais detalhes sobre os temas no programa Mulheres em Debate. Nós trabalhamos desde janeiro até janeiro do outro ano, enfrentando todos os tipos de violência. Fazemos campanhas em março, que é o mês da mulher, depois em junho, que é o enfrentamento aos feminicídios. E este é um dos fatos que a campanha dos 16 dias, ela vem fechar o ano, né, falando de todos os tipos de violência, enfrentando todos eles. Nós estamos, assim, bastante entristecidos, porque na data de ontem tivemos mais um feminicídio, infelizmente, mas, assim, continuamos fortes na luta, né, que é enfrentar as violências contra as mulheres e meninas no Estado. E essa outra campanha, que é a campanha Novembro Negro, que acaba também transversalizando, né, com a pauta das submulheres, né, que vocês estão vinculadas à mesma secretaria no governo do Estado. Qual que é o trabalho, né? Qual que é a importância desta campanha, subsecretária? Nós iniciamos nessa campanha em 2019 e obteve um grande resultado. Por quê? Nós trazemos o mês da consciência negra, onde a gente traz várias ações, debates, seminários, né, conscientizando a sociedade com relação a preconceito, discriminação e racismo. E também falando um pouquinho da questão da violência, né, que as mulheres negras, né, acabam sofrendo também. Sim, perpassa nessas campanhas, até porque anteriormente transversalizava o dia 20 de novembro, né, incluía os 16 dias de ativismo, né? Então aí ficou 5 dias, cortaram, aí começa no dia 25. Então integra a nossa campanha do Novembro Negro, o 16 dias de ativismo, que vem trazendo toda uma discussão com relação às mulheres negras, que perpassa por todas as formas de violência doméstica e familiar. Além, né, desse combate ao racismo também, né, todas as formas de racismo. Sim, racismo, as formas do racismo, ela é traduzida dentro de todas as leituras, de todas as questões legais que existem, né, ela é crime. Então, aí é crime, né, violência contra as mulheres, é crime o racismo, né, então aí a gente vai o quê? Aumentando, né, a campanha e vai fazendo essa integração e transversalizando, porque há uma interseccionalidade nas questões de gênero e raça. E subsecretária Rosana, como você falou, a gente teve mais um caso de feminicídio, né, e a subsecretaria, ela trabalha o ano todo falando dessa pauta, da importância da conscientização, levando informação. Tem um canal de informações que é o site Não Se Cale, que é referência nacional, né, sobre todas as formas de violência, denúncia, rede de atendimento e tudo mais, né. O que está faltando ainda para a nossa sociedade, né, já que a gente fala tanto e leva tanta informação sobre isso e os casos continuam acontecendo? Bom, é uma pergunta que é latente, todo mundo faz essa pergunta, a gente mesmo se faz essa pergunta, mas nós entendemos, enquanto Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que é uma questão até de saúde pública já. É uma questão que está enraizada na sociedade e a gente pensa, bate mais uma vez na mesma tecla que, perante a educação, a gente gostaria muito que os mais novinhos, né, as crianças, já no maternal, começassem a ouvir falar que violência contra a mulher é crime. Por quê? Se vocês notarem, e a gente tem essas informações no mapa dos feminicídios realizado no ano passado, nós tivemos 34, já batemos esse número, as mulheres são mortas sempre pelo mesmo motivo e sempre por seus companheiros e dentro de suas casas, aonde elas deveriam estar protegidas. Para celebrar o Dia Estadual da Educação Superior, a Alemes realizou sessão solene em homenagem aos profissionais das universidades de Mato Grosso do Sul.
Confira na reportagem de Ida Garcia. A Assembleia Legislativa celebra o Dia da Educação Superior com homenagem a profissionais de instituições públicas e privadas de Mato Grosso do Sul. O Dia Estadual de Educação Superior foi instituído em 2017 justamente para promover um momento como este de reconhecimento e homenagens para personalidades que contribuem para o ensino, pesquisa e extensão de Mato Grosso do Sul. O evento é proposto pelo presidente da Casa, deputado Paulo Correa, que reforça a importância da ciência para o desenvolvimento do Estado e ainda valoriza os profissionais de todas as áreas do conhecimento. É uma homenagem que a gente faz com muito orgulho, porque o diferencial do nosso povo é que o nosso povo quer se aprimorar, quer fazer uma formação legal, quer se capacitar, porque o Mato Grosso do Sul está voando. Não tem volta, nós somos a bola da vez. Se a gente não se capacitar, a gente vai perder as grandes oportunidades de trabalho, as grandes oportunidades de mercado e a filosofia maior que é o saber. E o saber a gente só adquire estudando, se capacitando, ninguém nasce sabendo. Nós temos desenvolvido muitas plataformas, de desenvolvimentos tecnológicos, ciência, inovação, os apoios dos editais do Fundec, de pesquisa, Estado carbono neutro, uma novidade, ter constituído a maior parceria público-privada de infovias digitais que ampliam a conectividade, aproximam a conectividade mais rápida do cidadão e da cidadã do Mato Grosso do Sul. Isso faz parte de um contexto muito importante. Então, investir em ciência e desenvolvimento tecnológico e inovação é investir para o futuro. Ao todo, foram 15 homenageados, que receberam a medalha Darcy Ribeiro e a comenda Pedro Pedrocian. Entre os homenageados está o reitor da UFMS, Marcelo Turini, que enfatiza que a data é especial para o fortalecimento do desenvolvimento da ciência e na formação de profissionais. A gente tem um orgulho muito grande de colocar à disposição a nossa UFMS, os nossos 4.000 servidores, em prol do desenvolvimento da ciência, da educação. Sem educação não há desenvolvimento, sem educação não há essa redução das desigualdades, esses nossos jovens cada vez mais brilhando para poder desenvolver grandes soluções inovadoras. Quem também recebeu a comenda Pedro Pedrocian foi o reitor da UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Laércio Alves de Carvalho, que considera que este é um momento importante ao reconhecimento do ensino superior. Hoje é um momento muito especial, um momento que nós comemoramos o Dia da Educação Superior em Mato Grosso do Sul, mas é o Dia da educação como um todo, a educação que transforma vidas, que as pessoas transformam o mundo. E realmente é um momento de dupla alegria, por estar comemorando e ser também hoje homenageado por esta Casa de Leis tão importante para o estado de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, também ocorreu a posse dos integrantes do CRIM-MS, Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul, que reúne todas as universidades públicas e privadas. Atua como a principal voz da educação superior no Mato Grosso do Sul. Quem assume a presidência do conselho é o reitor da UEMS. O principal desafio desse conselho é sempre trabalhar de forma integrada, de forma unida. Logicamente que cada um tem sua missão, seus objetivos, mas o objetivo maior é de dar suporte para as políticas públicas do estado de Mato Grosso do Sul. Com essa união, a união do ensino, da pesquisa e da extensão, focando sempre no desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul, na melhoria daquele que está lá na ponta, que às vezes não tem oportunidade. Eu acho que esse é o grande trabalho que já foi realizado por todos aqueles que passaram pelo CRI, pela presidência do CRI, e hoje, junto com o professor Johnny da UFGD, nós estaremos à frente por mais um ano, trabalhando em prol dessa educação de qualidade para que o estado seja um estado cada vez melhor, como é hoje um dos estados melhores do Brasil para se morar, um estado que mais devolve para a sociedade. A educação vem somar com todo esse ambiente propício para que a gente possa avançar ainda mais no Mato Grosso do Sul. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.